Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Então, dando sequência no conteúdo, então, a ideia era ter começado hoje as aulas a partir de live, mas vamos através de gravação. Então, a aula passada, a gente acabou vendo o ponto de equilíbrio, múltiplos produtos. Até seria interessante se realmente tivesse sido online, porque ponto de equilíbrio às vezes gera algumas dúvidas, múltiplos produtos, então é um pouquinho mais complexo. Até que a determinação de ponto de equilíbrio, quando a gente tem determinação de share, é um pouco mais simples, mas justamente o da aula de hoje ele é um pouquinho mais delicado. Quando a gente não tem então a figura do share. Então, só para relembrar alguns pontos, a gente vai repassar margem de contribuição, conceitinho bem rápido de volta, para deixar vocês bem até cansados desse conceito. E também as 3 fórmulas de ponto de equilíbrio, porque eu sei quanto mais eu ficar destacando para vocês, a tendência é que vocês gravem tudo isso. Acredito que dúvidas surgirão, então todos têm o meu e-mail, todos têm o meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato para tirar essas dúvidas. A gente tenta auxiliar da melhor maneira possível. Então vamos para o nosso conteúdo, né? Então, trabalhando a figura do ponto de equilíbrio, múltiplos produtos, a gente relembra as 3 fórmulas de ponto de equilíbrio, juntamente com a figura da margem de contribuição unitária. Então, margem de contribuição unitária, vou cansar vocês com esse conceito, é o valor resultante do preço de venda depois de deduzir os custos e despesas variáveis. Então a gente pega o preço de venda unitário menos custos e despesas variáveis unitário, a gente vai conseguir encontrar a margem de contribuição. O conceito dessa margem de contribuição é todo aquele valor que resulta na produção e venda de uma unidade, de um produto, que irá contribuir, irá auxiliar na venda não, no pagamento dos custos e despesas fixas. E com essa margem de contribuição, então, a gente consegue encontrar ou consegue determinar os 3 possíveis pontos de equilíbrio. Primeiro ponto de equilíbrio contábil, é onde a gente pega a soma dos custos e despesas fixas e divide pela margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio econômico, aí a gente traz nesse conceito a figura da remuneração do capital investido, então o que a gente teria de custo de capital próprio. A gente vai então encontrar a quantidade de peças necessárias para produção e venda, com a capacidade então de cobrir esses custos e despesas fixas e ainda resultar
no lucro líquido de um determinado produto. Então, assim, possibilitando remunerar o capital dos sócios. Então, a fórmula nada mais é do custos e despesas fixas mais o custo do capital próprio. Tudo isso a gente vai fazer a divisão pela margem de contribuição unitária. E o ponto de equilíbrio financeiro a gente encontra então através do custos e despesas fixas menos aqueles valores, aqueles gastos onde não incorrem saída de caixa, não tem desembolso. Com base nesses valores desembolsados, a gente consegue ter o equilíbrio de caixa. Então, o ponto de equilíbrio financeiro ele vai representar o quanto de caixa ou quantas unidades a gente precisa ter para que o nosso fluxo de caixa seja zero. Que zero. Vou até apagar esse zero que ele ficou horroroso. Para que ele seja zero. Então, essa é a ideia. Principal diferença, ponto de equilíbrio econômico, a gente soma o custo de capital. Ponto de equilíbrio financeiro, a gente diminui os gastos não desembolsáveis ou valores não desembolsáveis. E com base nisso, a gente pode fazer o cálculo da margem de contribuição e dos pontos de equilíbrio. Mas a gente viu na aula passada, nem todos os produtos, nem todas as empresas trabalham com um único produto. Na verdade, eu até quase deixo como um desafio encontrar uma empresa que trabalhe com um único produto. Hoje o nosso mercado, o estilo do mercado não permite isso, a diversificação de produtos, por mais peculiar que seja uma indústria, ela acaba diversificando os produtos, fazendo com que o ponto de equilíbrio acabe não sendo tratado por produto isolado. Nos deparamos com a figura do ponto de equilíbrio de múltiplos produtos. Então, na aula passada, nós acabamos trabalhando essa definição, esse conceito, esse início de definição e conceito, onde nós trouxemos os cálculos do ponto de equilíbrio feito quando a indústria já tem um determinado share definido. Então, um determinado mix para suas vendas definido. Então, ela já tem um histórico de vendas, já consegue saber se o produto A vende mais que o B, e se o B vende mais que o C, e assim por diante. E com base nele, com base nessa composição do mix, a gente faz então a definição de quanto que a gente tem para cada produto, certo? Mas a gente pode encontrar situações que gerem problemas. Qual o problema, professor? O problema de não existir uma definição. Então vamos supor que a nossa empresa trabalhe com a venda de bolas de 3 tamanhos diferentes. Porém, a gente está se inserindo agora no mercado.
nossa indústria foi aberta agora. Professor, mas se a indústria foi aberta agora, a gente não tem base para definição de custos. Tem, dá para fazer a definição de custos com a figura do custeio-alvo. Então a gente já tem uma pré-determinação de quanto pode ou quanto deveria custar alguma coisa. Então, supondo então nesse nosso exemplo, nós temos a nossa fábrica iniciando nesse momento, onde nós venderemos a bola A, a bola B e a bola C. Bola A, B e C, onde nós prevemos um preço de venda de R$11 para a bola A, R$16 para a bola B, R$20 para a bola C. E para a produção de cada uma delas, nós temos um custo variável de R$6 da bola A, R$12 da bola B, R$15 da bola C. E ainda gastamos como despesa para a venda de cada unidade desses produtos R$1 da bola A, R$2 da bola B, R$2 da bola C. Então aqui a gente já tem uma definição da nossa estrutura de fabricação. Quanto que nós teremos de preço de venda e de custo para cada um desses produtos. Então, com base nisso, primeiro passo que a gente faz é buscar então a determinação da margem de contribuição de cada um dos produtos. Então, produto A. Quanto custa produzir? Quanto custa ou quanto a gente tem de renda de vendas? Ou seja, quanto que sobra de margem de contribuição? A gente vai fazer 11 menos 6 menos 1. Então, 11 menos 6, 5 menos 1, margem de contribuição, 4. Parece um Y, né? Mas é um 4. 16 para o produto B, menos 12, menos 2. Quanto que nós estamos ganhando, então? 16 menos 12, 4 menos 2, 2. E o produto C? Temos R$20 de produção, de preço de venda, R$15 de custo, então temos 5 menos a despesa de 2, nos resta 3. Que horroroso. Vamos migrar para o nosso querido Excel. Então, produto A, B, C, preço de venda, custo variável, despesa variável, margem de contribuição unitária. Então temos 11, 16 e 20. 11, 16. 11, 16 e 20. Nossos custos variáveis 6, 12 e 15. 6, 12 e 15. Vamos até formatar bonitinho.
Tá formatado bonitinho. Aí vamos levantar as nossas despesas variáveis. 1, 2 e 2. 1, 2 e 2. Então fazemos a fórmula do preço de venda menos custo variável menos despesa variável. R$4, R$2 e R$3. Aqui já traz uma situação interessante para elemento de decisão, não para a área de investimentos, mas para decisão produtiva. A margem de contribuição pode auxiliar vocês a identificar qual produto vocês poderiam priorizar, desde que vocês tivessem uma restrição. Por exemplo, uma quantidade limitada de borracha para a produção da bola. Mas isso fica para um outro capítulo. Bacana, encontramos nossa margem de contribuição. Agora, continuando o nosso exercício, identificamos que o investimento feito no negócio foi de R$120 mil. E a proprietária da empresa espera um retorno mínimo de 20% sobre o investimento. Opa, então vamos já marcar aqui. Retorno esperado o retorno esperado é de quanto? R$120 mil vezes 20%. Então nós esperamos de retorno para essa empresa um valor de R$24 mil. Certo? Vamos buscar mais elementos. Sabendo ainda que os gastos fixos anuais da empresa são de 5 mil. Opa! Gastos fixos, que nada mais é do que custo fixo e despesa fixa, R$5 mil. E 12% deles são não desembolsáveis ou não financeiros. Então a gente tem gastos não desembolsáveis será os 5 mil vezes 12. Então, 12% desses gastos a gente não tem saída de caixa. Então, com base nessas informações, calcule o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. Então, surge um problema. Considerando que essa empresa não tem um mix de venda definido. Afinal, estamos abrindo ela agora. E é importante frisar que a empresa não possui nenhuma restrição na sua produção que impeça a obtenção dos pontos de equilíbrio. Como que a gente sai desse problema ou como a gente encontra a solução desse problema?
Então, a nossa saída, determinar um mix de produção e venda, ou determinar um share para essa empresa. Como? Meu Deus do céu! Como eu vou fazer isso? Então, coloquei um passo a passo, até comentei já na aula passada. 3 passos são importantes, lembrando que para encontrar a figura desse ponto de equilíbrio, ou desses pontos de equilíbrio que nós estamos vendo, o que precisamos? Margem de contribuição unitária do mix. Precisamos dessa figura, margem de contribuição unitária do mix. Tranquilo? Então a margem de contribuição vai ser com base nos 3 produtos. Mas agora, quanto que cada um participa? Aqui que vem o problema. Primeiro passo para a gente determinar esse mix é o quê? Aplicação do MDC nos preços de venda. Ou seja, encontrar uma proporção ideal de produção. MDC, professor, o que é isso? Eu não lembro. Geralmente a gente lembra do MMC. É esse cara que a gente precisa? Não. Precisamos do MDC. MMC, mínimo múltiplo comum. Não é o que vamos buscar. A gente precisa do máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Então, aí a gente vai voltar lá atrás, quando a gente teve as aulas no fundamental, onde aprendemos isso e acreditamos que nunca iríamos utilizar. Essa geralmente é a sensação de um aluno. Então, desses valores, teremos que aplicar o máximo divisor comum. Como encontramos o máximo divisor comum? Não sei se vocês lembram aquela regrinha onde a professora fazia uma coluna e colocava os números onde nós encontraríamos o máximo divisor comum de cada desses números. A gente vai fazer isso. Vou até abrir 2 exemplos. O do exercício e um outro qualquer. Então, nosso preço de venda. R$ 11,16,20. 11,16,20. Para fazer o máximo divisor comum, a gente sempre vai decompondo esses valores através de um único divisor que seja comum aos 3 e o maior divisor que seja comum aos 3. Nesse caso, qual que é o maior divisor comum entre os 3? Tem? Não tem? Nesse caso não existe. É o 1. Então nossa fatoração, nossa decomposição vai ficar 11, 16 e 20.
como a gente pode ter certeza que não vai ter máximo divisor comum para esse conjunto de números? Se existir entre eles um número primo, acabou. Não existe mais a fatoração ou a decomposição pelo máximo divisor comum. Então, os valores que nós usaremos serão exatamente estes. Uma proporção de 11 peças do produto A, 16 peças do produto B, 20 peças do produto C. Ah, professor, então traz outro exemplo que dê para fazer a decomposição. Então temos lá 6, 12 e 18. Já tem algum divisor? Máximo divisor comum? Lembrando, é o máximo. Maior valor que eu posso dividir os 3. Por um acaso seria 6. Se eu pegar o 6 e dividir por 6, eu encontro 1. Pegar o 12 e dividir por 6, eu encontro 2. E pegar o 18 e dividir por 6, eu encontro 3. Tem como fazer mais uma decomposição? Opa! Temos um número primo, encerra o cálculo aí. Então, nesse possível exemplo, o mix ficaria desse modo. 11, 2 e 3. 11 não, 1, 2 e 3. Professor, mas eu errei. Aqui, em vez de dividir por 6, eu dividi por 3. Eu posso continuar? Sim, você consegue fazer a decomposição. Só que você não está utilizando a lógica do máximo divisor comum. Então, 3... Se eu dividir por 3... E se eu dividir por 3... 2, 4 e 6. Agora, qual que é o maior número que eu consigo dividir os 3 elementos? 2... 2 divididos por 2, 1. 4 divididos por 2, 2. E 6 divididos por 2, 3. Então chegamos na mesma resposta. Daí a gente encontra o número primo. Então, encontrou o número primo, encontrou o máximo divisor comum, você não vai conseguir decompor mais esse valor. Então, para o nosso exemplo, vamos trabalhar com esses valores. Então, nosso mix fica definido como 11, 16 e 20. Com base nessa proporção, a gente consegue determinar o percentual do mix. Como? Divide o 11 pelo total, pela soma dos 3. Divide o 16 pela soma dos 3. E divide o 20 pela soma dos 3. Formatando isso para percentual, encontramos produto A contribuindo com 23%, produto B com 34%, produto C por 43%. Tá ok? Confere, totaliza se isso dá 100%. Encontrou 100%, vocês podem se utilizar desses percentuais. Com base neles, a gente segue a mesma lógica da aula passada.
Então a gente vai encontrar a margem de contribuição unitária do mix. Como que a gente faz isso mesmo? Multiplica a margem de contribuição do produto A vezes a sua participação. A margem de contribuição do produto B vezes a sua participação. E a margem de contribuição do produto C vezes a sua participação de 43%. E a soma dessas três participações ou contribuições, nós conseguimos encontrar então o nosso objetivo, a nossa margem de contribuição unitária do mix. Então a margem de contribuição unitária do mix vai ser então a nossa base para o cálculo, tá ok? Eu ia perguntar dúvidas, mas esqueci que eu não estou na live. Então, partimos para os 3 pontos de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil vai ser o valor o valor do custo e despesa fixa dividido pela nossa margem de contribuição de 2,89. Então, 5.000 divididos por 2,89 divididos por 2,89. Lembrando, aqui não é em valores, mas sim em unidades. Tenho como ter 1.730 bolas, 0,10. Alguém consegue produzir 0,10 de uma bola? Não dá, né? O que a gente tem que fazer então? Arredonda, 1.731 unidades. unidades de qual produto? Produto A, B ou C? Produto A, B ou C? Então, chegando nessa quantidade de 1.731 peças, a gente passa a encontrar quantas peças precisamos do produto A, quantas do produto B e quantas do produto C. Como? Mesma estratégia da aula passada, mesma forma de cálculo da aula passada. A gente vai pegar essa quantidade de peças e aplicar pela participação do share. Então, vai ser quanto? 1.731 peças vezes 23%. Lembrando, aqui não é unidade monetária, é unidade apenas. Então, 1.731 peças vezes 0,34 igual 1.731 peças
vezes 43%. Não podemos produzir 0,13 bolas, então 398 unidades da bola A, 588, desculpa, sempre produza mais, 399 da A, 589 da bola B e 745 da bola C. Essas são as quantidades para o ponto de equilíbrio contábil. Então, com base nessas quantidades, a gente encontraria o lucro próximo do zero. Não vai dar zero, professor? Não. Por um motivo, arredondamos e também arredondamos nessas unidades. Então, a gente vai encontrar próximo do zero, mas não vai ser exatamente zero. Beleza? Então, passamos para o nosso ponto de equilíbrio econômico. Aí sim, vamos trazer a figura do custo de despesa fixa mais o retorno esperado. Como o nosso retorno esperado é alto, a gente vai ter que ter uma boa produção. Vocês vão ver que vai subir muito em relação ao ponto de equilíbrio contábil. Tudo isso divididos por 2,89, que é o nosso ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio não, nossa margem de contribuição do mix. Então, encontrando esse valor, serão 10.035 unidades. 10.035 unidades no total. Então a gente vai separar também pelo produto A, B e C. Vai ser como? Por esses 3 percentuais, essas 3 participações. 10.035 vezes 23%. 10.035 vezes 34% e 10.035 vezes 43%, certo? Também não temos como produzir 0,05 bolas, nem 0,9 bolas. Então temos 2.308 unidades, 3.412 unidades. Só desculpa aqui, é 2.309, não 308, né? Sempre arredondamos para cima. E 4.316 unidades. Então, olha a diferença. 1.731 para 10.000 unidades. A gente tem um volume de produção muito grande. A nossa fábrica vai ter que ser bem produtiva, vai ter que ter uma boa produção acima do ponto de equilíbrio contábil, para conseguir então remunerar o sócio. Se vender menos de 10.035 bolas, a gente já vai ter problema para remunerar
os 24 mil dos sócios. Tá ok? Então aqui a gente já conseguiria entrar um pouco na área de análise de investimentos. Supondo que a capacidade da empresa, a capacidade produtiva da empresa fosse limitada a 10 mil bolas. A gente já sabe que nunca a gente vai conseguir atingir a remuneração esperada pelos sócios com a estrutura de preço e custo de hoje. Precisaríamos rever ou o preço de venda ou o custo de despesa variável para conseguir remunerar, então produzindo até 10 mil bolas. Então seria um fator de escolha do investimento. Vocês investiriam sabendo que vocês têm um limite, um gargalo produtivo que não vai permitir o 20%? Dificilmente, né? Ah, mas eu posso aumentar o preço. Nem sempre. De repente, é um produto que vem com valor pré-determinado pelo mercado. Hoje a gente tem muito essa característica. Para um produto conseguir pôr o valor preço de venda livre, ele tem esse fator muito complicado de concorrência. Então ele teria que ser um produto muito diferenciado, uma posição de muita diferenciação entre os demais para conseguir pôr preço livre. Então eu teria que mexer na estrutura de custo. Aí entra até análises de troca de maquinário de produção, tentar deixar a linha de produção mais produtiva, a produção mais efetiva, para que se consiga então melhorar os custos e, consequentemente, conseguir atingir a rentabilidade esperada. E o nosso último ponto de equilíbrio financeiro, vai ser igual nossos custos e despesas variáveis menos os gastos não desembolsáveis. A gente não gasta 600, não gasta não, né? Não desembolsa 600 e divide essa subtração, o resultado dessa subtração por 2,89, que é a margem de contribuição unitária. Então, nosso resultado é 1.523 unidades. Com essas 1.523 unidades, então nós teríamos o ponto de equilíbrio financeiro. Nosso fluxo de caixa ficaria muito próximo do zero. Não vai dar exatamente zero em nenhum desses casos, né? Porque nós arredondamos. Mas vai ficar muito próximo do esperado. Então, dessas 1.523 unidades, quanto precisamos do produto A, do produto B e do produto C? unidades vezes 23%, né? É 23%. 23%. Igual 1.523 unidades vezes 0,34%. Só para conferir. E aqui ficou abaixo do que a gente... Oh, meu Excel não tá... Porque eu fiz 0,34%, né? E do produto C, 1.523
vezes quanto? 43%. Então teríamos 351 unidades, 518 unidades e 654 unidades. Com a venda dessas quantidades de cada um dos 3 produtos, nós chegaríamos no nosso fluxo de caixa zero. Então, a grande diferenciação, tem que frisar isso, deixar bem destacado, a grande diferença está só nesse pedacinho do cálculo. Quando a gente faz o cálculo da margem de contribuição com o mix, a gente já tem esse fator determinado. Quando a gente não tem, a gente vai encontrar o mix fazendo a aplicação do máximo divisor comum no preço de venda. E assim a gente consegue, então, determinar o ponto de equilíbrio. Vai funcionar quando? Quando a gente não tem conhecimento da produção, quando a empresa está começando do zero, está inserindo um produto novo no mix, onde a gente vai fazer uma nova determinação. Então, a gente segue esses 3 passos, aplicou o MDC, encontra a margem de contribuição, como a gente fez no exemplo, e através dessa determinação da margem de contribuição do mix, nós encontramos os pontos de equilíbrio, tanto contábil, quanto econômico, quanto financeiro. Então, voltando a salientar, metodologia de cálculo do ponto de equilíbrio é muito importante para a avaliação do risco do negócio, tanto quanto para a elaboração do seu planejamento comercial. Uma vez que é comum a situação de os produtos diferentes terem volume de vendas também diferentes ou não equivalentes, e com isso, margem de contribuições distintas. Vale destacar onde nós podemos utilizar ele, a ideia do ponto de equilíbrio. Então, vai nos auxiliar possíveis estabelecimentos de preço de venda, igual eu comentei no exemplo. Não quando conseguimos produzir 10.035 unidades, ficamos só em 10.000. Precisamos rever política de preços para conseguir atingir aquela rentabilidade esperada. Vai nos auxiliar ao pensamento sobre lançar um novo produto. Então, verificar se um novo produto dentro do mix seria atrativo ou não, poderia reduzir essa ideia do ponto de equilíbrio. Um novo produto trazer uma quantidade menor, ou quantidade menor não, vamos reformular. A inserção desse novo produto pudesse trazer o mesmo resultado, produzindo quantidades menores. Isso vai auxiliar na ideia do investimento. Selecionar então o mix de produtos. Então, quando nós fazemos essa determinação, vai auxiliar qual produto a gente vai dar prioridade, qual não vai dar. Claro, não é número frio. A gente acaba levando em consideração também as figuras comerciais, qual produto tem mais aceitação nesse mercado. Então a gente leva em consideração tanto a parte numérica, a parte matemática, quanto a parte comercial para fazer essa decisão. O outro fator fundamental, decidir sobre fazer ou terceirizar. Se o meu ponto de equilíbrio está muito próximo ali do meu limite produtivo, a minha estrutura de custo ou de preço não está boa. De repente, eu posso encontrar estruturas produtivas terceirizadas melhor. Bom exemplo disso, as indústrias que vão produzir na China.
Por que elas vão fazer isso? Os custos variáveis são menores. Eu vou conseguir margem de contribuição melhor. Margem de contribuição melhor, eu consigo atingir meus pontos de equilíbrio com volume menor ou vendendo a mesma quantidade do que eu produziria aqui, acabo conseguindo lucratividade maior. Então, com isso a gente consegue realizar possíveis análises estratégicas sobre a nossa linha de produção, sobre a composição dos investimentos ali definidos. Então, ela pode ser utilizada estratégia de ciclo de vida de um produto. Aqui é o importante, é um dos tópicos que eu julgo relevante, utilizado em estratégias de custeio-alvo, até porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer volumes de preço. Até fica bem fácil da gente encontrar essa dificuldade de mexer em volume de preço dentro de mercado. Como é que a gente consegue vislumbrar isso? Então nós pegamos e vamos ao mercado comprar aquele pacote de bolacha que já estamos totalmente habituados, no qual vinha sempre 200 gramas de bolacha. E nós vamos hoje no mercado, nos deparamos com um pacote de bolacha, o mesmo preço, mas vem um pequeno comentário destacado: novo peso, 180 gramas. O que eu fiz? Mexi no meu custo variável. Vou empregar menos matéria-prima. Então a gente vai ter mais facilidade para alcançar esse lucro, sem mexer no preço, né? Então, com isso a gente vai determinar planejamento de produção. Auxilia, então, em programas de desconto e promoção. Vou montar mix onde você compra 2 do produto A, vai ganhar um produto B. Ponto de equilíbrio vai ajudar nessa ideia, sabendo que tendo um lucro zero, quanto que eu consigo mexer nessa estrutura. Então auxilia aí na definição de posicionamento estratégico, lá das estratégias genéricas de porte, definição entre a estratégia de liderança pelo custo ou diferenciação, e possibilita identificar métodos de produção que levem a estruturas mais eficazes. Reestruturação fabril. Investir em uma nova linha. Até eu lembro que eu comentei em sala de aula por que existem companhias aéreas low cost. E que quando a gente voa em companhia aérea low cost, a gente está voando em avião de última geração. Porque eles tratam aquele material, o avião, como um possível produto com alta eficácia. Eu vou conseguir oferecer o mesmo produto custando, o mesmo serviço custando menos para ser oferecido, fazendo então que eu consiga oferecer tarifas mais baixas e eu vou ganhar na quantidade. Até a grande discussão dos dias atuais é como é que essas empresas vão se reestruturar, uma vez que muita coisa vai mudar com essa pandemia. Não vão conseguir lotar avião. Não lotando avião, não vão conseguir manter preço baixo. Então, se vocês começarem a analisar notícias desse tipo de empresa, vocês já vão perceber que algumas low cost já faliram, infelizmente. Então, o conteúdo que eu queria trabalhar com vocês era esse. Ficou para vocês realizarem um exercício. São 4
exercícios semelhantes a esse. Um tem algumas diferenciações, onde vocês vão ter que segregar o que é custo fixo, despesa fixa, de custo variável e despesa variável. Fora isso, toda a estrutura é a mesma. Mas uma das coisas que eu falo para os alunos, tudo que é tratativa por unidade tem a tendência de ser variável. Já vai auxiliar bastante vocês no desenvolvimento desse exercício. Fora isso, não tem segredo nenhum. É completamente igual ao exemplo que a gente trabalhou agora, bem como segue tendências do exercício da aula anterior. Tranquilo? Então, espero que semana que vem a gente trabalhe de modo online. Foi uma pena não conseguir trabalhar com vocês online. A gente poderia ter destrinchado muito mais o conteúdo, discutido mais, até porque eu sei que esse é um tema um pouquinho mais complexo e com um raciocínio muito sequencial. Mas volto a frisar para vocês, eu fico à disposição para quem tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. A gente dá um jeito, encontra a melhor maneira para auxiliar vocês nessa resolução, tá ok? Então, bons estudos e nos vemos semana que vem, preferencialmente online.